Fala rapaziada, hoje a gente vai falar de Gato de Botas 2, um filme que estão me pedindo desde que saiu. Eu nem preciso falar o quanto é espetacular. Essa animação aqui me ensinou sobre medo, ansiedade, morte e coragem. E acredito que vai te ensinar também. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O filme começa com Gato de Botas contando a lenda de Estrela do Desejo, que é a lore principal do filme. Logo depois a gente vê ele sendo ovacionado por várias pessoas e cantando uma música sobre nunca temer o combate, sobre ter muita coragem e não ter medo da morte. Aqui no começo ele zomba da morte, como se ele fosse um ser imortal. Tem até um retrato na parede onde tá a cara dele segurando eu. Na verdade é só uma caveira mesmo, representando a morte. Como se a morte estivesse nas mãos dele. Até que chega o governador e a gente descobre que ele e aquelas pessoas tinham invadido aquela casa, mostrando como ele sempre tá brigando com o perigo. No meio da confusão, um gigante acorda e é ele que um gato tem que enfrentar. Esse gigante é um dos personagens mais legais que eu já vi no universo do Shrek, porque a gente tem que lembrar isso, né? Isso aqui é o universo do Shrek. Sem muita dificuldade, o gato vence o gigante, só que o sino que ele usou pra vencer o gigante cai bem em cima dele. Logo depois, a gente está em um médico e ele diz que o gato morreu. Relaxa, eu sou o Gato de Botas, rio na cara da morte. Ele diz que é o gato e que tem 9 vidas. Ao que o médico questiona quantas vezes ele já morreu, ao que ele relembra que morreu 8 vezes. Ou seja, só falta uma vida. Mais uma escorregadinha e ele vai de berço pra sempre. O médico até sugere que ele se aposente das aventuras e nessa mesma hora ele descobre que parece ser amado por muita gente, mas ele não tem ninguém em específico que se lembre e que ame dele. E essa é a diferença entre ser famoso e ser amado. Com a fama você é conhecido por muita gente, mas é só o amor que define quem tá lá do seu lado quando você morre, ou se aposenta nesse caso, né? E lembre-se, gato, a morte chega para todos. Infelizmente, o gato decide continuar levando uma vida de arrogâncias, agindo como se tivesse 100 vidas, e não dá outra. Todo mundo que tem arrogância além da conta, outra hora se mostra um covarde. E eu já falei sobre arrogância aqui nesse canal, no vídeo de carros. Se você tiver interesse, assiste lá depois. Eu também não entendi porque ele não foi procurar o Shrek, mas enfim, coisas da vida. Mesmo depois de tantos avisos do médico, ele não entende a mensagem de verdade. Ele continua tendo um ego inflado e achando impossível que ele morra. E aí, meus amigos, que a gente vê um dos melhores vilões até hoje nas animações, o Lobo Mau, que na real é a própria morte encarnada. Eles começam a jogar a conversa furada. Tem sempre um que acha que vai poder me derrotar, mas ninguém nunca escapou de mim. E o gato acha que ele é na verdade um caçador de recompensas e começa a enfrentar ele, só que não dá outra. Ele perde provavelmente pela primeira vez na vida, totalmente humilhado e com o ego dilacerado. O lobo corta um pouco da testa do gato e essa é a primeira vez que ele sente o verdadeiro medo da morte. Provavelmente a primeira vez que ele vê o próprio sangue. É ali o primeiro contato com a realidade de que todo mundo é mortal e que por mais incrível que você seja, ninguém escapa do destino. Eu adoro cheiro de medo. Nesse momento ele começa a ver toda a sua vida passar diante dos seus olhos, como diz a lenda, que quando você vai morrer, toda a sua vida passa na sua mente. Ele sente isso tão intensamente que não consegue nem se erguer para pegar a própria espada, ele só foge. O que acabou de acontecer com o gato é o que vai acontecer com todos aqueles que não se prepararem de antemão para o destino que traça todas as vidas. Aquele que vive como imortal e não se prepara para a morte, está fadado a ver toda a sua vida como uma grande desgraça. O gato deixa a espada para trás, indicando que abandonou sua bravura e a sua coragem. Deixou para trás não só a espada, mas também o desejo, a vida e a virtude. A partir desse ponto, a sua mente fica corrompida, e a corrupção da mente é uma doença muito mais grave do que qualquer peste que nos cerca. Ele abandona um manto de gato de botas como se uma parte dele tivesse morrido. O ego dele morreu, a pessoa que ele foi morreu. E por quê? Simplesmente porque ele morreu 8 vezes. Em vez de viver plenamente a última vida, ele prefere largar tudo o que tem e o que gosta em nome de uma vida medíocre. O gato não aguentou o que todo ser humano passa, porque todos os humanos têm só uma vida e a maioria das criaturas também. Mas ele viveu como se ele fosse imortal, como se fosse viver para todo sempre e pudesse enfrentar todos os inimigos que aparecessem na frente dele. Foi necessário um deus para que ele enxergasse a realidade. Assim, a arrogância dele foi completamente dilacerada, juntamente com a amostra de covardia. A morte foi considerada por ele o maior inimigo, e ele na primeira oportunidade correu e fugiu dela. Essa covardia criou o sentimento de uma terrível angústia e ansiedade, deixando ele traumatizado para todo sempre. E por que ele ficou traumatizado? Porque ele percebeu que ele tinha a liberdade para escolher o que ele queria, e ele escolheu fugir. O mais triste dessa cena é que com certeza o funeral que ele faz pra si próprio, da parte heroína dele. É triste porque não tem ninguém com ele, e dá pra ver que ele queria que alguém estivesse ali. Fora isso, ele chora por não ser mais tão bravo. Em 4 patas enterra suas roupas antigas, como se tivesse voltado pra sua animalidade, como se tivesse deixado a sua parte mais inteligente pra trás.
Nessa cena, ele entende que aquela vida hedonista que ele estava tentando viver era só uma negação da morte. Ele estava o tempo todo tentando fugir de uma angústia existencial, baseada em uma vida de fama e aventuras inconsequentes. Com isso, ele vai para uma casa de uma tiazona que mora com um monte de gatos. Lá ele se permite ser tratado como um gato normal, coisa que ele não é e nunca quis ser. A moça até dá o nome de Pepino pra ele. Fora isso, ele é obrigado a fazer cocô numa caixa de areia e comer como todos os outros gatos. Literalmente, ele é condicionado a ser como todos os outros gatos. Ele permite que o seu eu seja dilacerado. Tudo que ele se tornou e se moldou até agora é só uma sombra do que ele realmente foi. A gente até vê que ele realmente se permite ser domesticado porque ele fica meio bobão, vivendo como um gato normal. Ele deixa a barba crescer e tudo mais, ele desiste de se cuidar. Essa é tipo aquela sua fase da vida onde você se deu mal em algum empreendimento que você tentou e desiste de tudo. Começa a ficar preguiçoso, a fazer as coisas sem vontade e perde a esperança com tudo ao seu redor. Isso aqui nos mostra que o medo leva a gente a viver vidas que a gente não quer viver. O medo da morte, o medo do desemprego, de não conseguir. Dar vazão ao medo faz você ser uma pessoa que você não quer ser, totalmente conformada com o mundo ao seu redor. E como vencer o medo? Você me pergunta. E eu não poderia responder de outra forma nesse vídeo, senão abrindo mão da esperança. Mas isso eu já discuti em outro vídeo. Portanto, nesse vídeo aqui, eu vou usar justamente a esperança para responder essa questão lá pra frente. Fora isso, o momento em que ele volta para a animalidade de um gato é o momento onde ele deixa de respeitar a si mesmo. Por exemplo, a cena do banheiro, ou de poder cozinhar. Ele simplesmente deixa que outra pessoa decida por ele quem ele é. E ele deixou de ser um gato de botas nessa hora aí. Ele deixou que a tiazona decidisse que ele era, na verdade, apenas um gato normal. Até que ele encontra uma espécie de colega que fala a mesma língua que ele. Mas ele tá tão anestesiado com um novo jeito de vida que ele nem se importa com aquilo. Talvez se ele tivesse aparecido uns dias antes, talvez ele ligasse. Mas só talvez. O cachorro até pergunta qual é a história dele, ao que ele responde que acabou. E aqui vemos mais um caso de um homem que morreu antes da hora. Gente, por favor, né? Vamos desistir da vida só quando ela acabar de fato. Porque o homem louvável é aquele que mesmo diante da dor e da sombra da morte não se dobra. Se mantém invencível ao destino. Esse sim é um grande homem, um sábio. Em algum lugar perto dali, a gente vê a Caixinhos Dourados com sua família de 3 ursos procurando um gato de botas. O que eles acham? Você acha que esse saco de ossos geriátrico desconjuntado parece uma lenda? Só que eles não reconhecem e até acham que ele morreu pela cova do quintal. Só que ele fica lá escondidinho e entende que eles querem encontrar ele para roubar um mapa do João Trombeta, que vai levar diretamente para a Estrela do Desejo. Estrela essa que pode conceder a ele mais 9 vidas. Quando ele vê essa nova perspectiva de vida, ou melhor, de 9 vidas, parece que uma chama reacende dentro dele. A chama de voltar a ser quem ele era, a de arriscar por aí sem medo. É interessante ver que ele só teve esperanças quando ficou sabendo de algum milagre que poderia acontecer, como se algo pudesse realmente fazer ele voltar no tempo e ser quem ele era. Só que ele nunca mais vai ser quem ele era. O tempo passou e ele só tem essa uma vida. Mais pra frente ele vai descobrir de uma das piores formas que é só assim que podemos de fato viver. É tolice esperar pra viver só quando você tem esperanças de não morrer. Isso é o contrário de viver. É simplesmente oposição. Essa parte é justamente o que eu havia falado sobre esperança. A forma de vencer a vida monótona que ele estava vivendo foi justamente sentir esperança de retornar a uma vida que ele anteriormente tinha. A questão é que, em realidade, você nunca vai poder voltar para a vida que você tinha, porque você viveu outras coisas diferentes. Não adianta se apegar ao passado dessa forma, é necessário continuar seguindo em frente. Só que ele precisou entender isso ao longo do filme para finalmente chegar na conclusão final. Me parece, inclusive, que a mortalidade só se torna um problema quando você acha que pode mudá-la. O problema é encarar a morte como se ela fosse um problema, algo que não deveria acontecer. Mas não houve sequer um século em que a morte não fosse algo natural. Sempre foi assim e sempre será. Depois disso a gente vê o João Trombeta, também vê a sala dele com diversos artifícios de magia, e uma cabra que a gente vê que ele é louco quando vemos que ele tem chifres de unicórnio. E não qualquer unicórnio, mas de bebês unicórnios. Nessa parte a gente conhece mais um pouco da história do João Trombeta. Sinceramente eu nunca tinha ouvido falar dele antes desse filme, mas parece que é só uma música infantil lá dos Estados Unidos, talvez. O engraçado é que no próprio filme ele perde a atenção pro Pinóquio, como se ele ficasse na sombra dele. E isso meio que se refletiu na realidade, porque Gato de Botas 2 perdeu o Oscar pro Pinóquio. Parece que alguém perdeu de novo, hein? Mas tudo bem, Pinóquio mereceu, e se você tiver interesse, eu já tenho um vídeo dele aqui no canal. Por conta desse passado traumático, onde ele tentava ser bonzinho e agradar as pessoas, mas sempre ficava na sombra de outros contos de fadas, ele acabou matando o próprio passado e virando algo completamente diferente do que ele deveria ser. Ele virou o Joãozão Trombeta, como ele mesmo disse. Isso porque quando ele era criança não tinha magia, e talvez seja por isso que ele roube tantos artefatos mágicos, pra compensar essa infância traumática de
ser sempre trocado por magia. Isso aqui é algo interessante pra se analisar. Afinal de contas, quantas coisas da nossa infância realmente determinam o nosso futuro? Será que a gente só vai atrás das coisas porque nós não tivemos elas na infância? Isso aqui é bizarro. Mas bom, pelo menos ele fez algo do qual eu já falei aqui no canal, que é sobre matar o seu passado pra você se tornar o que você quer ser de verdade. Você não precisa ficar na sombra de quem você era. Você pode ser uma coisa totalmente nova se você quiser. Bem-vindo ao existencialismo. Estamos condenados a sermos livres e podemos jogar o jogo que quisermos na realidade humana. O filme continua e nós vemos que o gato roubou o mapa, só que dentro da caixa a Kit Patamansa tava lá. E como sempre eles começam a brigar, até que a Caixinha chega pra tentar roubar o mapa e aí fica aquela situação constrangedora de todo mundo se vendo ali, sendo que tava todo mundo escondido uns segundos atrás. Daqui se segue uma das melhores cenas desse filme, que é a clássica cena de perseguição e luta com muita ação. Não só isso, mas o João pega tudo que é mágico e se prepara pra ir atrás dos outros. O que deixa o universo do Shrek muito rico, porque ali tem todos os artefatos de todas as histórias de contos de fadas. E isso é muito louco. Imagina o que mais não dá pra fazer dentro disso. Não acredito em você. Tudo bem, desde que você acredite em si mesma. O famoso cachorro de autoajuda. Esse cachorro é também um dos melhores personagens, porque apesar da Kit não confiar que ninguém é tão legal e bobo, eu acho que um cachorro pode ser sim bobo e legal ao mesmo tempo. Fora isso, esse cachorro tem os traços dos filósofos cínicos. Ele é literalmente um cão que não ofende com o mundo ao seu redor, mas é virtuoso dentro de si mesmo, magnânimo em si e para si. Infelizmente só faltou ele se bastar sozinho, mas sinceramente ele se virou bem até conhecer o gato. Chegando na Floresta Sombria, onde a estrela está, o mapa se alterna de acordo com o coração de cada um. Quando o gato toca, o terreno fica todo em chamas e todo cabuloso, parece um cenário de God of War. Acho que isso mostra um pouco sobre a alma do gato, dá até medo de se aprofundar. O da Kit também é um mapa bem sinistro, onde eles têm que passar pelo pântano da dor sem fim, montanhas da miséria e o abismo da solidão eterna. E ok, isso é meio triste, mas talvez a gente entenda o que esses mapas significam mais pra frente. Quando o cachorro toca o mapa, tudo fica bem mais suave pra eles, porque o coração do cachorro é muito bom, o cara é simplesmente o mais fofinho do mundo inteiro. Nesse meio tempo, as caixinhas douradas de sua família também chegam ao local, e ela só fica falando que eles vão ficar ricos com o pedido dela. Mas será que esse é realmente o pedido que ela quer? Depois disso, o cachorro conta a história dele, e é a história mais triste do filme inteiro. Só que ele conta ela com muita animação e como se fosse uma história muito boa. Isso me mostra que ele é meio ingênuo, e talvez pra você ser tão bonzinho e bobo assim, você tem que ser um pouco infantil e ingênuo. Só que é muito fácil ser bonzinho sendo ingênuo. O difícil é ser bom sabendo as maldades do mundo mesmo. Apesar disso, ele disse que uma das coisas mais legais desse filme... Eu já tenho um suéter fofinho e 2 amigos. Eu tenho tudo que eu sempre quis. Não preciso de mágica. O cara é realmente o mais próximo de um filósofo cínico que a gente tem até agora, porque ele se vê tendo o suficiente com o que ele tem no momento. Enquanto o gato e a Kit estão lutando pra ver quem vai fazer o pedido, o cachorro tá tipo, beleza gente, eu tô aqui de boas, pode ir lá, viu? É um carinha de muita sabedoria. Chegar nesse nível deveria ser o ápice do ser humano. Ele não tem desejos que estão fora da realidade, se vê tendo o suficiente e aceita o que vier. Por isso ele é tão feliz, porque a mente dele é saudável. Por mais que ele esteja na pobreza ou tenha sido abandonado, ele tem uma virtude e uma magnanimidade de acordo com o mundo imbatíveis. Interessante ver que ele é o completo oposto do gato. Ele, além de ser um cachorro, né, que é o completo oposto do gato, ele é feliz por mais que ele não tenha grandes ambições. Ele também tá sempre sorrindo mesmo que ele não tenha nada e tenha sido abandonado por todo mundo que cruzou o caminho dele. Ele não fica manipulando as pessoas pra conseguir o que quer, nem precisa ser o centro das atenções o tempo inteiro. Fora que sempre que se coloca a ajudar o próximo. Ele é literalmente a definição do bem. Até a aspiração dele é do bem, que é ser um cachorro de terapia, algo que é voltado pra ajudar os outros. Ele sim é um verdadeiro herói aqui. E a escolha dele ser um cachorro foi uma ótima decisão da DreamWorks, porque contrasta muito bem com o que é ser o gato e com o que é ser um cachorro nesse filme, mostrando que os dois são diretamente opostos. A animação continua e várias batalhas acontecem, como por exemplo entre o João Trombeta e as Caixinhos Dourados. É interessante ver como o João lida com o terreno também. Enquanto o gato e a turminha dele pararam de bater as plantas para passarem, o João já tem a mentalidade de lutar com elas com tudo o que ele tem. Inclusive ele pega o grilo, a consciência do Pinóquio pra ele. Julgo você, eu fico no seu ombro e julgo suas atitudes. Eu não sei quantas vezes eu vou ter que falar isso aqui, mas a ideia de unir todos os contos em um universo bizarro foi genial. Parabéns DreamWorks, parabéns mesmo. O grilo começa a perguntar se o João não fica triste de ver todo mundo morto, mas ele continua não ligando, mesmo com a voz da consciência. E eu gosto quando o vilão é assim, ele é mau e é isso aí, o cara é vilão e pronto e acabou. Isso é muito da hora, quer dizer, não no mundo real, mas no mundo das animações. A Kit e o cachorro têm uma pequena conversa sobre confiança. O cachorro acha que devemos confiar em alguém, mesmo que todo mundo que ele tenha confiado tenha passado ele pra trás. E a gata fala que não tem que confiar em ninguém, porque todo mundo em que ela confiou passou ela pra trás. Aqui nós temos duas perspectivas de uma mesma situação. As duas pessoas foram passadas pra trás por pessoas que elas
gostavam. A diferença é que o cachorro tem uma perspectiva mais otimista da vida, mais esperançosa, enquanto a Kitty aplica o que ela aprendeu em outros momentos da vida para todo o resto da vida. Nesse caso, eu aconselho agir como o cachorro. Por mais que as pessoas tenham te magoado e te ferido no passado, você não deve projetar isso nas outras pessoas que você conhecer. Claro, é normal ter desconfiança, mas não é normal sempre ter desconfiança com tudo e todos. A menos que você tenha motivos para desconfiar dessa pessoa. Aí, se você não desconfiar, você vai estar sendo burro mesmo. Esse filme consegue ser muito bom em todas as coisas que ele se propõe a fazer. Porque primeiro que a animação é muito irada e segundo que todos os personagens são bem escritos. Nenhum deles tem um estereótipo claro e todo mundo tem uma backstory por trás. O mais legal é que o passado de cada personagem pode ou não justificar as ações. Por exemplo, o passado de João Trombeta não justifica o que ele vem fazendo e o filme deixa isso bem claro. Em algum lugar o gato joga um graveto e o cachorro vai atrás. Só que o João Trombeta o captura e nessa hora também aparece a Caixinhos. E novamente a gente tem uma grande confusão em formato de triângulo, em que todo mundo briga com todo mundo. Em algum momento da briga, o gato quase morre e ele imediatamente começa a ouvir aquele assobio desgraçado de medonho do lobo da morte e foge. Naquele momento, o gato começa a ter uma crise de ansiedade, um ataque de pânico onde ele corre pela vida dele. Aqui é o momento de mais contraste do filme, porque no início ele começa sendo imortal e solitário, mas agora ele tá tendo aquele ataque, vendo a sua própria mortalidade, enquanto o perrito tá na barriga dele, e ele faz carinho nele pra se acalmar, como se fosse um cão de terapia. Ou seja, agora, em contraste com o início, ele é um gato mortal e com um amigo. Nesse momento de vulnerabilidades, o gato começa a se abrir, não só dizendo que agora perdeu todas as vidas e tem medo da morte, mas também falando do gin que ele largou a Kitty no altar, e agora tá explicado porque ela não confia mais em ninguém. Ele se abre pro perrito porque em primeiro lugar confia nele e se sente confortável em falar das suas vulnerabilidades mais mesquinhas. Ele se abriu falando de duas situações que o deixam extremamente envergonhado. O interessante é que ele só começa a lidar bem com essa situação toda quando ele finalmente se abre pra contar pra um amigo o que ele tá passando. A Kitty ouve tudo isso, mas ela decide fingir que não ouviu nada. E aqui tá um bom exemplo do que é uma mentira boa. Eu acho que se ela falasse que ouviu aquilo ali, o gato ia ficar super envergonhado naquele momento. Expressar os sentimentos e os medos é o primeiro passo pra vencer uma ansiedade grande. Então deixa aí nos comentários os seus sentimentos e as suas ansiedades. Eu posso contar uma das minhas aqui pra vocês, para que vocês se sintam mais confortáveis. Ultimamente eu recebi uma notificação de copyright em um vídeo de Hora de Aventura. O problema é que quando isso acontece, o YouTube começa a meio que sabotar o seu canal. É claro que eles nunca vão admitir que isso acontece, mas absolutamente todos os vídeos que eu postei depois dele foram de 10 de 10. Isso já aconteceu antes quando eu postei um vídeo de Coraline e o mesmo problema aconteceu. Uma das grandes ansiedades que isso me causa é justamente perder a minha única fonte de renda. Afinal de contas, o YouTube é também um emprego pra mim, como qualquer outro. E ver que eu posso perder tudo o que eu construí do nada por causa de um erro bobo desses tem me abalado bastante. Não por mim, mas por saber que outras pessoas dependem de mim agora. Afinal, eu tenho que pagar aluguel e também os editores. Apesar de tudo, eu sei que isso é só uma época ruim e mesmo se eu perder o canal ou a monetização, eu sei que eu vou arranjar um jeito enquanto eu estiver vivo. Porque tudo que a gente passa no final é isso, são só fases de uma vida longa. E eu tenho vergonha principalmente de admitir que essa situação me dobra. E uma simples ameaça do YouTube de destruir tudo isso pode me deixar ansioso. Porque tudo que eu tenho tentado fazer nos últimos tempos é, com a ajuda da filosofia, me tornar sábio para esse tipo de situação nunca dobrar a minha virtude. Afinal, os estoicos não louvam a dor, mas os homens a quem a dor não conseguiu coagir. Um dia eu espero estar à altura desses homens a quem a dor não coagiu. Mas enquanto eu ainda não sou sábio, eu sigo sendo um humano. Na parte da Caixinhos Dourados, eles encontram a cabana deles, mas ela fica o tempo inteiro falando que nada daquilo é real. Em paralelo a isso, a Kitty e o gato têm aquela conversa desconfortável sobre o gato ter abandonado o casamento. Aquela foi a primeira vez na vida que eu senti medo. E aí a Kitty fala que também nunca foi no casamento, o que deixa o gato mais tranquilo. Agora eu fico em dúvida se ela falou isso só pra deixar o gato mais de boas com a situação porque ela viu que ele tava sofrendo e se sentindo culpado por ter feito aquilo, ou se ela tava realmente falando a verdade. A Kitty também fala que nunca poderia ser mais do que o gato é pra ele mesmo, ou seja, nunca poderia ser maior que o gato do Egg, porque ele é a pessoa preferida pra ele mesmo e por isso ela não foi no casamento. Também, em paralelo a essa situação, a consciência conversa com o João. Olha, até rimou. Ela até pergunta se ele teve uma infância difícil, mas não, ele sempre teve tudo o que uma criança precisa. Só que o que ele quer mesmo é poder, ele quer toda a magia do mundo. E isso me fez pensar em qual é a hora de parar. Tipo, a gente tem realmente muitos sonhos e desejos, mas será que a gente já não tem tudo o que nós precisamos de verdade? Será que já não é hora de parar de desejar? E pra mim, esse filme também é sobre isso, sobre parar de desejar, sempre mais e mais. Porque no final das contas você já tem tudo o que você precisa. Na verdade, o que você deveria parar de desejar é desejar muitas coisas. Isso é algo que combina muito com
com as filosofias da antiguidade. O mal do homem estava no desejo dele e não no mundo em si. Não é que o mundo não te deu o que você precisava, mas é que você quis mais do que o mundo podia te dar. É como disse Epiteto, o desejo e a felicidade não podem viver juntos. Ou você tá feliz com o que você tem, ou você deseja mais e por isso é infeliz. É completamente impossível unir a felicidade com o anseio pelo que não temos. E isso explica muito bem o porquê a única alma feliz nesse filme é o Perrito. Ele não deseja mais nada além do que ele já tem. Desde o começo ele se nega a desejar mais. Ele é feliz e pronto, e acabou. O filme continua e a gente vê que o time e a amizade enfrentam o time dos ursos em busca do mapa. O ruim é que o Perrito ficou com os ursos nessa luta toda. Só que ao pegar o mapa, o gato se coloca em uma enrascada. Ele fica em um casulo de cristal. Nesse casulo, ele tem que lidar com a pior inimigo dele. Não é a morte, mas ele mesmo. Ou com as outras 8 versões dele. 8 vidas. Essas 8 versões ficam tentando fazer ele ver as coisas como eram antigamente. A lenda era tão grande que não havia espaço para mais ninguém. Ele percebe que apesar do ego inflado, ele era um idiota e era solitário. Então não valia a pena continuar vivendo como era. Nessa parte, o lobo aparece e começa a destruir todos os cristais que representam o passado dele. E ele fala uma coisa muito interessante e que eu sempre cito aqui nos vídeos, que a morte não vem no futuro, mas que na verdade todo o passado está nas mãos da morte. Nós morremos todos os dias. O passado está morto. Porque o gato de botas ri na cara da morte, não é? Isso aqui tem uma alusão ao começo do filme, onde ele literalmente estava zombando da morte o tempo inteiro. Agora ele tem que lidar com as consequências de suas brincadeirinhas, e essa parte levanta bons questionamentos, tipo, o gato de botas ainda não morreu, então por que a morte já quer levar ele? A morte deixa meio implícito que é porque ele zomba dela, agindo como se ele fosse imortal e não dando valor pras vidas que ele tem. Tipo, o cara tem 9 vidas e não dá valor verdadeiro pra nenhuma delas. Então parece que a morte veio pra meio que mostrar, tipo, mano, se você não viver agora, eu vou te matar. Começa a dar valor pra sua vida agora, ou eu vou te levar aqui, queridão. Nisso, ele corre pra caramba e finalmente encontra a estrela do desejo. Na cena dos cristais, a gente percebe que o gato viveu uma vida longa, mas vazia de significado. Superficialmente, parece uma vida boa por causa da fama, mas não tinha nenhum valor profundo. Ah, e nesse meio tempo, o cachorro alugou um triplex na mente da Caixinhos. Aqui entre nós, de órfão pra órfão, Caixinhos, você ganhou na loteria dos órfãos. E a Kitty resgata ele. Logo depois disso, a gente vê qual era o desejo da Caixinhos. Ela quer uma família de verdade, ou melhor, uma família humana. E ela imagina que só quando ela conseguir isso, as coisas vão ser perfeitas, sendo que elas já estavam sendo perfeitas naquele momento. Se o perfeito é se livrar da gente. E mesmo eles estando com o coração quebrado, eles continuam em frente só pra tentar fazer ela feliz. E se isso não é uma família perfeita, eu já não sei o que é. No final, a gente também descobre o pedido da Kitty, que é basicamente alguém em quem ela possa confiar. Meu Deus do céu, todo mundo traumatizado nesse filme. Nesse momento, todos os 3 times se reúnem em volta da estrela e começa uma luta muito louca pra ver quem vai fazer o pedido. E não tem nem o que falar. Essas são cenas muito boas de ação. E é da hora ver que o filme não tem dó de personagem secundário, ele mata mesmo e não tá nem aí. Tem um momento legal onde a Caixinhos meio que abre mão do mapa e salva a família dela, meio que reconhecendo eles como família perfeita de verdade. A Kitty joga o do João Trombeta pra dentro da própria sacola. Parece aquela bolsa da Hermione que cabe um monte de coisa. Sabe, eu sempre tive uma vida só, mas dividir ela com você e a Kitty a tornou muito especial. Vai ver? Uma vida só é suficiente. E quando o gato finalmente vai fazer o pedido, o Papai Lobo chega pra acabar com a festa. Ele inclusive até devolve a espada e ao relembrar de tudo que ele passou com os amigos, ele desiste de fazer o desejo e desiste de tentar fugir e finalmente enfrenta a morte, enfrenta a realidade. Essa frase aqui simboliza que ele realmente encontrou tudo que ele sempre quis. Ele finalmente deu valor à vida dele e achou o que procurava. Ele finalmente desistiu do ego e a arrogância. Agora ele pode até morrer, porque encontrou o que é mais importante pra ele. Não só isso, mas lembra no começo do filme, quando ele viu a morte passando pelos olhos das 8 vidas dele? Então, nessa parte ele vê somente a última, a que ele passou com os amigos e viveu toda essa aventura, mostrando que ele realmente deu valor a esses momentos onde ele não era ovacionado pelo público, mas que estava com a galera dele. Essa é a vida que ele escolheu viver. Eu sei que nunca vou conseguir vencê-lo, mas eu não vou deixar de lutar por esta vida. Depois dessa frase, depois de ter enfrentado a morte, o lobo fala que foi pegar uma lendazinha arrogante que se achava imortal. Só que ele admite que o gato não é mais daquele jeito, ele mudou, teve uma evolução de personagem absurda aqui. Viva sua vida, gato de botas. Faça valer a pena. O gato finalmente perdeu o medo, porque ele simplesmente perdeu as esperanças de voltar a ser quem ele era. Isso porque ele acabou de se tornar uma nova pessoa, um novo gato de botas.
Um gato de botas sem ego inflado, sem arrogância de ser uma lenda. Ele se tornou uma pessoa amável e que dá valor ao amor e às pessoas ao seu redor. Ele finalmente deu valor aos amigos, tipo o Perrito, e também deu valor à pessoa que ele abandonou no altar, a Kitty. Ou seja, se ele quisesse desde o início ter voltado a viver como ele queria, era necessário que ele tivesse perdido a esperança de voltar a ser quem ele era. Mas se tivesse feito isso, a gente não teria filme, então que bom que ele fez. Fora isso, ele dominou o medo da morte e encarou as consequências de suas ações, e isso fez com que ele vivesse mais. Isso foi o memento mori dele, um lembrete de mortalidade, um pequeno aviso de que ele vai morrer, para que ele viva melhor. Foi assim que ele conseguiu lidar com aquele problema da angústia existencial do começo. Ele corrigiu aquela primeira decisão de ter fugido da morte, encarando a morte de frente. E foi assim que ele se curou da ansiedade e resolveu um trauma. Superou a si mesmo, virou um super-homem. Renegou as crenças que acreditava e se manteve firme, mesmo com um Deus na frente dele. Decidiu agarrar-se à própria vida, não deixou que o medo o dobrasse, e esse sim é um homem louvável. Ou melhor, um gato louvável, né? Eu também poderia falar mais sobre a Caixinho e o João, mas falar deles dois separadamente é meio inútil, porque os dois têm os mesmos objetivos. Ambos querem o que eles já têm. O João já tem tudo, ele já tem toda a magia do mundo, ele já pode, quebrar o mundo ali. E a Caixinho já tem uma família perfeita. Ou seja, eles estão indo atrás de satisfazer um desejo vazio dentro deles, um desejo que não é real. E é difícil discernir o que é um desejo real do que é um desejo não real. Mas eu espero que com este vídeo vocês estejam conseguindo fazer isso. E o lobo vai embora e nunca mais volta, infelizmente, porque é o melhor personagem disso aqui, mano, que vilão irado. Depois disso, o João Trombeta volta e volta gigante, mas sem muita dificuldade ele é vencido e derrotado por todo mundo ali. Inclusive a Kitty, a Caixinhos e o gato rasgam o mapa da estrela, e sem o mapa ninguém poderia fazer o pedido. Então eles reconhecem que já tem tudo o que eles sempre desejaram. Uma vida com você é tudo que eu poderia pedir. E assim o filme termina, com tudo ficando suave demais. E acaba mostrando que eles estão indo pra tão distante, indo ver o Shrek finalmente. Definitivamente a gente tá em uma época muito boa pra animação no cinema. Praticamente todas as animações que estão saindo desde 2022 são muito boas. A gente tem Pinóquio, o Gato de Botas 2, Red, e isso se confirma mais ainda com o filme do Mario, que no futuro vai ter vídeo aqui com certeza, porque foi um filme muito divertido de assistir. A gente termina essa jornada depois de ter analisado um filme incrível e totalmente filosófico, que fala sobre morte, desejo, a confiança e consegue falar de traumas e ansiedade de formas respeitosas. Lembre-se de que você deve considerar que cada dia seja por si só uma vida. E assim você terá vivido várias vidas em uma só. Lembre-se também de que cada dia que ficou no passado está agora nas mãos da morte. E tudo o que te sobra da vida é um bônus que o próprio tempo te deu. O desejo de querer viver mais é tão inútil quanto o desejo de comer mais estando de barriga cheia. Pois não importa o tempo que se vive, mas a qualidade da vida. Uma vida boa não é aquela que é longa, mas aquela onde houve felicidade. E aquele que consegue encontrar conforto na ausência de desejo é a pessoa mais feliz entre os homens. É com a ajuda dos amigos que os males ficam menos intensos e as felicidades mais proveitosas. Então viva e aproveite, porque em breve você morrerá. 하물의